Oi gente, meu nome é Ana Carolina e eu vim aqui falar quais vão ser as principais dificuldades que vocês vão encontrar depois que decidirem criar um vínculo familiar. No vídeo passado eu falei o porquê de criar um vínculo familiar e qual a importância disso tanto na minha vida quanto nessa nossa fase de adolescente. E agora eu vou falar os principais obstáculos que a gente pode vir a encontrar nesses próximos passos. Primeira coisa que você vai ter que ter é paciência. Por quê? Vai ter momentos e vai ter situações onde seus pais vão falar certas coisas ou mesmo você não vai falar, chega Ana, eu tô tentando e eles não fazem nada, mas vai tudo na base da perseverança. Então vocês têm que continuar tentando, têm que continuar determinados. Se vocês querem ter um relacionamento saudável com seus pais, vocês têm que perseverar nisso. Segunda coisa que vocês têm que ter vai ser o quê? O momento certo para falar. Como assim? Se você não sabe o momento onde seus pais estão estressados, né, e coisas desse tipo, vai ter que começar a observar. Por exemplo, os meus pais, meu pai principalmente, ele é muito aberto para falar quando ele vai me buscar da escola. Então, nesse caminho dele buscar na escola até chegar em casa, é o momento que eu mais converso com ele. Que é o momento que ele mais está tranquilo, é depois do almoço. Então, você já vai ter que saber esse momento onde seu pai ou sua mãe vai estar mais tranquilo e mais aberto para conversar sobre qualquer coisa. E já para evitar também conflito, porque vai que vocês pegam eles quando acabaram de chegar do trabalho, quando chegaram do trabalho aí é pancadaria, e não, ninguém merece. Então, momento certo para falar. Terceira coisa é ouvir. Porque não é só o ato de falar em si que é uma comunicação, mas o ouvir também é muito importante. Então começa a ouvir de verdade, verdadeiramente, o que eles estão falando e começa a pensar sobre o que eles estão falando, se for algum conselho, se for alguma coisa desse tipo, e opinar depois sobre isso, ou até mesmo sobre coisas triviais que vocês estão conversando. Ouve, porque o seu pai sabe quando você tá ouvindo ou não. Assim como a gente sabe quando os nossos pais estão prestando atenção ou não, eles também sabem quando a gente tá prestando atenção ou não. Então, quando vocês verem que ele também quer puxar algum assunto, dá atenção plena pra isso, que vai começar a desenrolar e tudo mais. E além disso, você também falar sobre interesses dele, não só seu. Então, se o seu pai gosta, por exemplo, de futebol, ou sua mãe gosta, começa a procurar e a pesquisar ou a falar sobre isso, porque vai ser uma coisa que vai começar a vincular vocês dois, porque vai ser um assunto de interesse. Mesmo que não seja que você ame aquela coisa, já vai ter um assunto para vocês conversarem. E você que tem dificuldade para comunicação, até mesmo para falar com seus amigos, uma dica que eu dou é o quê? Uma amiga minha, ela passou por isso, então por isso eu sei como que é esses passos. Então a primeira coisa que ela começou a fazer foi o quê? Começar a falar do dia dela. Coisa simples, por exemplo, eu fui pra escola, voltei, fui pro vôlei, exemplo, e então ela começou a falar sobre como foi o dia dela. Depois de algumas semanas ela começou a falar não só como foi o dia dela, mas o que ela gostou e o que ela não gostou do dia dela. E depois disso ainda ela começou a falar sobre certas atitudes que ela não concordava, que não concordava. Acho que eu falei 2 vezes não concordava, mas tudo bem. Mas ela começou a falar sobre o que ela achava das atitudes dos amigos dela ou do que acontecia no seu dia em geral. Até que no final ela já estava dando opinião sobre assuntos e tudo mais. Então ela meio que criou esse processo onde eu vi funcionando e pode funcionar com você. E você, já que tem facilidade com comunicação e não tem esse problema, é justamente lidar com isso que eu falei. Paciência de ficar, vai ter que tentar, o momento certo de falar, o ouvir e encontrar uma coisa em que o seu pai gosta e falar sobre isso junto com ele. Não só sobre os seus assuntos, mas também os assuntos deles. E um beijo, essa é a minha dica, um beijo e até a próxima.